Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje, iremos falar sobre um intrigante caso divulgado por meios de comunicação, pela NASA e principalmente pela internet, que é o misterioso caso do objeto que está seguindo rumo ao Sol, nomeado de 31 Atlas. Nos últimos dias, a internet ficou empolvorosa com imagens e relatos de algo, digamos, peculiar. Um objeto estranho, vindo das profundezas do espaço. Esse objeto está se aproximando do Sol numa velocidade alucinante. E olha, isso não é roteiro de ficção científica. É real. Ele existe. Descoberto no dia 1º de julho de 2025, esse objeto interestelar está vindo numa trajetória precisa e muito suspeita. Os cientistas dizem que ele está viajando a mais de 200 mil quilômetros por hora. Isso por si só já seria o bastante para chamar atenção. Mas vejamos que a situação é bem mais complexa do que parece. O astrônomo Avi Loeb, famoso por suas teorias ousadas, levantou uma hipótese que pode causar espanto em muita gente. Sua teoria diz: e se esse objeto não for um cometa? E se ele, na verdade, for uma sonda alienígena silenciosa, vinda de outro sistema estelar? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vá deixando seu like e, se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva. Continuando o misterioso caso de hoje, esse objeto deixa a história ainda mais intrigante, quando, com estudos realizados, é verificado que sua trajetória é tão precisa que ele já passou perto de Vênus, Marte e Júpiter de forma quase milimétrica. Seria essa apenas uma coincidência? Talvez, mas cientistas afirmam que a chance disso acontecer de forma natural é extremamente baixa. É como arremessar uma agulha do outro lado do mundo e acertar o olho de uma formiga. Quer mais pontos curiosos? Então olhe só. Esse tal objeto vai alcançar o ponto mais próximo do Sol, chamado de periélio, em novembro de 2025. E adivinha? Isso acontece justamente quando a Terra estará do outro lado do Sol. Muitos enxergaram aí uma tentativa de esconder movimentos, ou até uma liberação de algo, como se o Sol fosse usado como cortina de fumaça para uma missão secreta interplanetária. O que você acha sobre isso? Deixe nos comentários. Continuando. Na internet, já existem vídeos bizarros pipocando de todos os lados. Segundo dados informados pela NASA, câmeras espaciais captaram certa vez um orbe misterioso pairando perto do Sol. O objeto parecia frear no espaço, flutuar por instantes e depois acelerar em direção à estrela. A teoria dos fãs de ufologia? Um OVNI se aproximando do astro-rei em plena luz do dia. Só que aí vem a explicação oficial. Segundo a própria NASA, o tal orbe era, na verdade, a Lua. Isso mesmo, um fenômeno raro, só visível do espaço, no qual a Lua passa bem na frente do Sol, registrado pelo Observatório Solar SDO. Nada de discos voadores, nada de conspiração nesse caso. Mas agora vem o questionamento. Esses eventos, curiosamente, acontecem durante o chamado máximo solar, um período de atividade intensa do Sol que acontece a cada 11 anos. Tempestades solares, explosões de plasma, ejeções magnéticas violentas. Tudo isso gera imagens que, para olhos leigos ou curiosos, podem parecer até saídas de um grande filme de Hollywood. Voltando para nosso caso misterioso de hoje, até agora, a ciência diz que 31 Atlas é provavelmente só um cometa interestelar, como já aconteceu com um outro chamado de Oumuamua anos atrás. Só que ainda continua aquela pontinha de dúvida, aquela sensação de que algo não bate. E ainda abre alguns questionamentos, afinal. Por que tantos corpos celestes estão aparecendo tão frequentemente nos últimos anos? Por que sempre há uma explicação simples, mas nem sempre convincente? E por que esse objeto está indo direto ao Sol, como se tivesse um encontro marcado com ele? Alguns pontos adicionais sobre o objeto interestelar é que no dia 30 de outubro,
ele estará a uma distância de 1,4 unidades astronômicas, ou aproximadamente 210 milhões de quilômetros. Neste momento, ele estará num ponto considerado bem dentro da órbita de Marte. Outro ponto é que, de fato, esse objeto, considerado o terceiro visitante interestelar confirmado em nosso sistema solar, segue os passos de outros dois que já passaram também dentro da Via Láctea. São eles: Oumuamua, vindo em 2017, e Borisov, que veio em 2019. Mas o intrigante é que nenhum dos dois tinham as características observadas em 31 Atlas. As especificações do novo objeto chegam a ser tão incomuns que levaram os próprios cientistas a considerar seriamente a possibilidade de que este objeto não seja um fenômeno natural. Vamos a mais alguns pontos intrigantes levantados sobre o objeto. E uma das mais notáveis é que sua orientação orbital é extremamente incomum, enquanto a maioria dos corpos interestelares apresenta órbitas com inclinações aleatórias em relação ao plano eclíptico do nosso sistema solar. 31 Atlas viaja em uma trajetória quase perfeitamente alinhada com este plano, embora em direção retrógrada. Esta configuração orbital específica, com uma inclinação de apenas 175,11 graus, ou seja, cerca de 5 graus do plano eclíptico, tem uma probabilidade de ocorrência natural de aproximadamente 0,2%. Mais significativo ainda é o fato de que esta orientação oferece vantagens estratégicas consideráveis para qualquer inteligência que deseje estudar ou se aproximar dos planetas do nosso sistema solar, permitindo acesso relativamente fácil aos mundos principais, enquanto torna extremamente difícil para a humanidade interceptar ou alcançar o objeto com nossa tecnologia atual. Outra intrigante característica é seu tamanho estimado. Assumindo que se trata de um asteroide, o objeto não deveria ter seus aproximadamente 20 quilômetros de diâmetro. Esta dimensão o torna significativamente maior que Oumuamua, que tinha apenas algumas centenas de metros. O 31 Atlas também não apresenta características típicas de cometas, como a liberação de gás e poeira. Essa ausência de fumaça intriga os cientistas. Observações anteriores dos outros visitantes interestelares, como Borisov, mostraram claramente os sinais característicos de atividade cometária. O artigo científico, liderado pelos pesquisadores Adam Hibberd, Adam Kroll e Abraham Lobestudo, aborda diretamente uma das resoluções mais sombrias do paradoxo de Fermi, a hipótese da floresta sombria. Esta teoria, popularizada pelo autor chinês Liu Cixin em sua trilogia de ficção científica, sugere que o universo está repleto de civilizações inteligentes, mas todas permanecem silenciosas por medo de serem descobertas e destruídas por civilizações mais avançadas e hostis. Segundo esta perspectiva, qualquer civilização que revele sua localização corre o risco de ser eliminada por outras espécies que veem a expansão de inteligências concorrentes como uma ameaça existencial. Esta teoria explicaria elegantemente por que décadas de busca por inteligência extraterrestre não produziram resultados positivos. Não porque não existam outras civilizações, mas porque todas estão deliberadamente se escondendo. Se 31 Atlas for realmente uma sonda ou nave extraterrestre, e se suas intenções forem hostis, conforme previsto pela hipótese da floresta sombria, as implicações para a humanidade seriam profundas e potencialmente catastróficas. Os autores do estudo reconhecem que, neste cenário, medidas defensivas poderiam ser necessárias, embora admitam que tais medidas provavelmente se mostrariam inúteis contra uma civilização capaz de viagem interestelar. A possibilidade de intenções hostis não é meramente especulativa. Uma civilização avançada o suficiente para enviar sondas através do espaço interestelar possuiria tecnologias
que tornariam qualquer resistência humana praticamente impossível. A diferença tecnológica seria comparável à que existe entre uma formiga e um ser humano, tornando qualquer conflito extremamente desigual. Mas qual sua opinião referente a esse objeto que já está em nosso sistema solar? O que você acha que pode acontecer até novembro? Momento em que ele se chocará com o Sol ou apenas passará pelo Sol? Ou será que estamos de fato próximos a ter um encontro com uma inteligência extremamente superior à humana? Será apenas teorias da conspiração? Ou será que realmente é chegada a hora de descobrirmos algo além da nossa compreensão? Se quiser mais detalhes sobre esse assunto, deixe nos comentários. Se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva. E se curtiu, deixe seu like. Até a próxima!